Bem-vindo ao De Casa Nova, o podcast onde a cada capítulo é uma porta aberta para a sua jornada. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto importantíssimo, se não for o mais importante, o financiamento, famosa mortgage. E eu tenho uma especialista nessa área que vai estar conversando comigo aqui, explicando passo a passo para você que está pensando em comprar sua primeira casa, está sonhando aí. Mariana Lopes. Mari, para mim, para os nossos amigos, clientes já, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Primeiramente, obrigado por me convidar, é um prazer estar aqui com você. Como você já falou, Mariana Lopes. Mudei meu último nome, Mariana Leca, mas ainda uso Lopes também. Eu estou no Canadá há 11 anos e minha jornada no Canadá, eu vim para estudar inglês, resolvi ficar, estudei finanças, que eu achava que era uma área fácil de conseguir trabalho para imigrar para o Canadá. E nesse período eu consegui um trabalho no banco e eu focava mais em home financing, que era financiamento de casa, porque eu estava numa área que tinha muito desenvolvimento, eles estavam construindo muitos prédios. E aí eu me apaixonei pela área, virei mortgage specialist e hoje eu estou trabalhando como broker e amo o que eu faço. Mas você já falou bastante aí sobre financiamento, sua história como entrar no banco, mas quem é Mariana fora do mundo da mortgage? Quem quer conhecer um pouquinho da Mari aí? Bom, fora da mortgage, no dia a dia, eu tenho certeza que você já sabe, o que eu mais gosto de fazer é sair para comer. Quem acompanha a Mari nas redes sociais, ela posta uma foto mais linda de cada prato que eu quero pegar os restaurantes que ela vai. Exatamente, eu não gosto, gosto de ficar em casa, mas eu saio bastante para restaurante, para confraternizar, gosto de receber gente na minha casa, minha família tá aqui todo ano, então é isso aí. Eu acho que o seu nome fala muito sobre família, né? Você tá muito ligado à família, eu acho que é isso que nos aproximou na área do trabalho e fazemos trabalho juntos, porque você ama ajudar as famílias, você, né, gosta desse passo a passo de quem está sonhando com a primeira casa. Teve alguma história marcante aí, sua, não fora, né, do mercado imobiliário ainda, do mercado financeiro, mas que te marcou aqui no Canadá nesses 10 anos, sei lá, o tempo que você está aqui, que você falou assim, nossa, essa história me marcou de alguém, ou de alguma situação? Do lado pessoal, para mim, o que foi muito importante no Canadá foi o período que eu tive para virar residente e ganhar minha cidadania. Para mim, isso foi um passo importantíssimo do meu lado pessoal, porque todo mundo sabe que não é fácil estar aqui ou chegar até onde a gente chegou. E demorou 5 anos para conseguir minha residência. Isso, para mim, foi uma coisa muito marcante. Eu trabalhei muito para estar aqui. Foi um processo bem difícil, eu vim sozinha na época. Hoje, graças a Deus, eu tenho amigos, família, mas no começo é o mais difícil. Então, para esse lado pessoal, foi bem marcante para mim. Eu acho que a palavra resiliente é uma palavra que segue a vida do imigrante aqui, né? A gente tem que lutar, matar um leão, fala-se matar um leão por dia, falo que é o leão, a girafa, o tigre, porque aqui não é fácil a vida do imigrante no outro país, onde você tem que aprender a língua, aprender os costumes e entrar numa brecha aí pra gente poder conseguir o nosso espaço, né? Agora, para quem está nos ouvindo, né, vai estar ouvindo depois o nosso podcast e está sonhando com a casa própria, paga um aluguel a gente sabe que tá caro aqui, não está barato. Quando eu cheguei em 2000, era $650 um basement, hoje você não acha nada em Toronto por menos de $1.800, $2.000. Então, deu um pulo muito grande, e aí a pessoa tá sonhando, tá lá em casa, tá assistindo, já está trabalhando, já tem uma certa vida financeira organizada, mas tá achando que é muito longe. Existe esse mito, né, de você conseguir uma morte, é muito difícil. O que você diria para uma pessoa que está assim, ouvindo agora, sonho da casa própria, o que seria a primeira coisa em relação à morte? É um mito ou não? Então, para falar a verdade, eu acho que muita gente deixa de comprar exatamente porque acha que não está no nível que precisaria para comprar uma casa. E que não é tipo um bicho de 7 cabeças. O mais importante, claro, como você já falou, se ele está financeiramente estável, tem as suas savings para dar uma entrada. Um dos maiores mitos, a maior parte dos clientes acha que eles precisam de 20%. E isso é um mito, um dos maiores, por sinal, que eu mais escuto. Eu preciso de 20%. Não, vai depender muito do preço da casa, mas você pode comprar com até 5% de entrada. Então, se você tem essa entrada, você já está em uma situação financeira
é só a gente tentar verificar a sua situação financeiramente, quanto você qualificaria, olhar os números. Eu sempre gosto de fazer uma qualificação, uma pré-qualificação no sistema, só para saber onde a pessoa está hoje. Porque o que acontece? Muita gente quer comprar, mas às vezes está tipo assim, eu quero comprar uma casa de 1 milhão. Mas aí quando a gente olha os números, a pessoa pode comprar com 500 mil. Então eu sempre gosto, antes de fazer um pre-approval firme, eu gosto de saber onde eles estão, para ter... tem noção? 500 mil tem sentido para você? Então, digamos que é possível todo mundo comprar uma casa nesse país, ou um apartamento que seja, depois uma townhouse. Eu falo que é uma escadinha, né? Ninguém sai comprando uma casa de 2 milhões na beira do lago. Todos nós adoraríamos comprar uma casa assim, mas a pessoa que está pensando em comprar uma casa é primeiro entender o processo, que você vai ter que passar por uma qualificação financeira, você vai ter que provar. Como nós somos brasileiros, imigrantes aqui, a maioria dos meus clientes são brasileiros, muitos são autônomos, né? E muitos não gostam de pagar imposto de renda, então eles ganham dinheiro legal, você sabe disso, né? Mas na hora da declaração eles declaram muito pouco. E isso acaba interferindo na aprovação que eles conseguem, né? E qual seria a dica que você daria para uma pessoa que é autônomo, trabalha, rala muito, 12 horas por dia, ganha muito cash, ganha e-transfer, mas ele não está pagando muito imposto? Isso vai afetar ou não? Com certeza isso afeta. O comum para quem é self-employed, quem é trabalhador autônomo, a gente usa o income dos 2 últimos anos, o que ele declara. O que eles não entendem muito bem é que a gente não usa o que eles... eu fiz 150 mil gross, que é o grosso antes das taxas. Não, a gente vai sempre usar o valor depois das despesas. Porque o que acontece, como você mesmo falou, a gente quer reduzir as taxas que a gente está pagando, então a gente tenta declarar o máximo de despesa possível. Então isso acaba afetando, porque aí o valor net, depois das taxas, das despesas, é um valor muito pequeno, que talvez não te ajude. Mas... Por outro lado, tem programas que ajudam quem é autônomo, que não precisaria esperar esses 2 anos. Ainda assim, você precisa fazer esses depósitos, precisa declarar esse valor grosso, porque esse programa, eles olham o que você declara net, mas eles também levam em consideração o quanto seu business está fazendo. Entendi. Então, eles conseguem usar, vamos supor, eu fiz 150 mil no ano, gross, antes das minhas taxas, mas eu declarei 50 mil. Então... Tem bancos, lenders, que aceitam eu usar um valor entre esses valores. Então, entre os 50 mil e 150, o que seria um valor razoável? Claro, a gente não sabe o número preciso, não sei quanto eles aceitariam, mas a gente consegue ir entre esses valores, talvez chegar até perto dos 100 mil para ajudar para qualificar. E isso vai ser uma soma dos últimos 2 anos, né? Então, acho que a primeira dica aqui que a gente já pode deixar, você que é autônomo, se você está pensando em comprar uma casa e você já tem uma renda, de certa forma, fixa, de uma entrada de dinheiro, de um fluxo de dinheiro, é que você, naqueles 2 anos, né, que você está pensando em comprar, que você deposite o máximo possível, que você tente aumentar um pouquinho a sua declaração e tentar deixar um dinheiro ali, né? Porque se também você ganha 150 mil, vamos pegar um exemplo aqui, eu instalo piso, né? E aí eu compro material, compro cimento, compro rejunte, compro, sei lá, tanto material para poder, e aí eu ganhei 150, mas gastei 50 mil só de material. Esse 50 mil já vai abater do valor que a pessoa ganha. Então, é uma dica de você tentar deixar as despesas menores, para poder mostrar que você tem um ganho legal, por mais que você declare um pouco menos, para poder ficar aí mais ou menos no meio e ter uma declaração, assim, uma aprovação meio ali no meio termo, né? Exatamente. Na verdade, nos programas você não precisa dos 2 anos. Esses programas que alguns lenders oferecem, se você tiver 1 ano feito o seu imposto de renda, a gente já consegue. Porque... 1 ano? Exatamente. Claro, você precisa ter um mínimo de 10% de down payment, que é a entrada, porque normalmente, vamos supor, você vai comprar uma caixa de 500 mil, você precisaria dar 5%. Mas nesse programa, se a gente vai usar esse programa para autônomo, para ajudar esse valor entre o net e o gross, você precisa ter os 10%. Tá, então agora quero só colocar em números para quem está nos ouvindo entender um pouquinho. Um apartamento hoje em Toronto de 500 mil, que não é difícil de encontrar, hoje tem várias opções de apartamentos de 500, 550 mil, a entrada mínima seria de 25 mil dólares, que é 5% desse valor. Exatamente. A pessoa que é um autônomo, então talvez teria que dar 10%, 50 mil. Exatamente. E aí então entra na balança. Eu declaro mais imposto naquele ano, naqueles últimos 2 anos, para ter
uma aprovação melhor e qualificar nos 5%, ou eu junto um dinheiro maior e uso esse state income que você falou, né? Que é o income da pessoa que é autônoma, mas aí ela vai ter que dar uma entrada um pouquinho maior, né? Mas entre 25 e 50 mil, ela de certa forma estaria qualificando. Exatamente. Agora, existe alguma coisa que eu, comprador, posso fazer comigo, me auto-sabotar na hora de fazer a minha aplicação? Por exemplo, sobre credit score. É uma coisa que eu posso... Ou não? Não tem efeito nenhum sobre mim? Tem efeito sim. Eu vejo muitos clientes fazendo isso. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Acabei de financiar um carro. Comprou a Mercedes novinha. Pois é, isso impacta na aplicação, porque a gente vai levar em consideração todas as dívidas mensais que você tem. Então, não é que você não tem. Se você precisa comprar um carro, você precisa. Mas se você tá lá a ponto de comprar a sua casa, você pode dar uma segurada e comprar depois? Ajudaria muito. Claro, tem gente que tem essa possibilidade de pagar o carro, assim, interferir, mas faz a diferença sim, isso vai impactar. E muita gente também, eu tenho, meu crédito tá ok. Tá ok, mas às vezes a pessoa tem 10 cartões de crédito e usa os 10. Tá tudo no limite e tá pagando o mínimo só. Isso vai dar um efeito. Isso vai dar um efeito, porque... Não é que o credit score é o mais importante, porque você não vai deixar de comprar, o banco não vai deixar de negar uma mortgage para você só pelo credit score. A não ser que você tenha algum major, que significa que você ficou 3 meses sem pagar, ou algum minor. Tem um mínimo aí no limite que a pessoa teria que ter pro banco? 650 é 650. O que o banco olha, mas tem bancos que fazem com menos, mas depende muito do motivo por que o crédito está baixo. Por exemplo, aí os juros vai ser um pouquinho mais alto, não vai? Não necessariamente. Não. Se for fazer... Olha aí, pessoal, seus juros não vai ser tão mais alto, mas também não sai comprando uma Mercedes, né? Não, aí não dá. Não, se for com os bancos, os A-lenders que a gente chama, os bancos principais, a taxa de juros não muda dependendo de credit score ou da sua aplicação no geral. Ele vai afetar se você vai para o lado do B-lender ou algum outro lender fora dos grandes bancos. Mas se for com os bancos, se está 650, se está 700, 800, 850, a taxa seria a mesma. Então, isso não interfere. Mas o banco, a única maneira dele saber como você paga suas dívidas é pelo seu credit score. Então, é sim importante manter tudo pago em dia, manter um balance no seu cartão baixo. Geralmente, a gente olha... Vamos supor, você tem vários cartões, eles pegam todo o seu limite e todo o balance que você deve. Não deveria passar de 30% de tudo que você tem. Entendi. Não é comum, tem gente que fica 50%, tem gente que fica um pouco mais. Não é um big deal, não vai afetar muito. Mas, claro, todas as dívidas que você tem, que você não paga em dia, vai contar como uma dívida e vai afetar a sua aprovação. Então, uma declaração legal de imposto de renda ou um savings legal. Cuidar do seu credit score, da sua pontuação, da sua vida financeira, né? Eu acho que é uma coisa fundamental, como você colocou aqui. Existe mais alguma coisa que a pessoa, você fala assim, quando você está pegando a aplicação e a pessoa está meio perdida e ela acha que, isso não faz diferença e faz, tem mais alguma coisa que você acha que pode fazer? Eu acho que a base é essa mesmo, é o financiamento e aquilo que você declara. O financiamento... Se você é self-employed, a declaração é importante. Se você é funcionário, não tem esse problema, porque funcionário, você pode ter começado a trabalhar um mês atrás. A gente vai sempre usar o seu gross. Você ganha 100 mil no ano, a gente vai usar 100 mil e pronto. Então, eu terminei o college, a pessoa que aí veio do Brasil para cá, entrou num college, fez 2 anos, se formou, arrumou um trabalho, e aí agora ela... a empregada está ganhando lá $125 mil. Ela tem que esperar muito tempo para poder usar já esse income ou ela já poderia qualificar nos próximos meses? Bom, tecnicamente você tem que ter passado o período de probation. Que o probation é aquele período de como é que fala? Esqueci agora a palavra em português, que você fica em observação ali, né? É como se você estivesse treinando até você ser efetivo 100%. Se você é seu primeiro trabalho no Canadá, isso é importante, você passar esse período de probation. Se você já tinha outro emprego e só mudou para um emprego novo, talvez isso não afete tanto, porque o banco olha que você já tem o histórico, você já trabalhou na mesma área, você só mudou de emprego por um emprego melhor. Então, isso não teria problema ter a probation, mas como um primeiro emprego, sim, é importante esses 3 meses. Depois dos 3 meses, você sim pode comprar uma casa e, claro, tem que ter a entrada... E levar em consideração que você tem outros custos além da entrada.
Agora a gente indo para a questão do financiamento, de juros, do mercado, a pergunta que talvez eu mais receba, se cada vez que eu ouvisse essa pergunta eu ganhasse $1, já estaria milionário. Rodrigo, essa é a hora certa de comprar? E aí a pergunta que eu jogo para você é, agora, em termos de financiamento, de juros, é a hora certa? Você sente que nos últimos 12 meses houve uma mudança ou não no mercado? Olha, eu acho que é a hora para comprar hoje. Eu nunca acho que a gente tem que esperar. O mercado tem mostrado que nesse ano todo é um mercado para quem quer comprar. Tipo, você consegue negociar preços melhores. A taxa de juros não está exatamente onde todo mundo gostaria de ver, mas ela está caindo agora. Eu tenho certeza que todo mundo tem acompanhado, que a gente tem tido... Teve dois recentes, duas quedas, e talvez a gente tenha mais um até o final do ano. Sim. Então, eu acho assim, a taxa vai estar sempre lá. Vai subir, vai descer, mas quando os preços estão baixos, é uma oportunidade, porque você está pagando menos e vai voltar ao normal. Hoje a gente está olhando o que numa taxa? Hoje, assim, vamos pensar que a pessoa tem um credit score legal, ela é empregada, tá tudo certinho. Qual seria uma taxa hoje, nem a melhor, nem a pior? Uma média hoje que a pessoa conseguiria? Se a gente estiver falando de taxa fixa, talvez em torno, se for com menos de 20% de entrada, 3,7, 3,74. Se for com 20%, 3,99. Isso seria 3 anos fixo. E isso, se a gente olhar nos últimos 20, 30 anos, é uma média de 3 a 4, é o que é normal aí, esperado normal. Eu acho que o que aconteceu há 5 anos atrás, em 2020, com a época do Covid, os juros caiu demais porque a economia, eles não queriam que a economia entrasse numa recessão enorme, então eles jogaram juros lá embaixo para estimular o mercado imobiliário, que isso aconteceu, só que aí o que se valorizava normalmente de 3 a 6% ao ano, teve valorização de 24%, teve valorização de 35%, e aí os valores foram lá para cima. E as pessoas acham que esses juros vai voltar. A pergunta, ela vai voltar ou não? Não acredito que volte como era no Covid. 1,5% não vamos ter mais? 1,5%, 0,99%, não. 2%? Eu acho que isso, por um lado, não é uma coisa super boa. Na época, sim, muitas pessoas gostaram. Eu fiquei 5 anos fixo numa taxa incrível. Sim, só que agora o que vai acontecer? Vai chegar na época de renovação, a pessoa talvez não esteja preparada para pagar um pagamento maior. Porque quem pegou a taxa de 1,5 e hoje vai pegar uma taxa de 4, vai fazer uma diferença no pagamento dela. Uhum. Então, eu acho assim, quando você está no nível de taxa, os 3% é uma média comum no Canadá. Então, e se você está nesses 3, 4% hoje e a taxa cai, você já está pagando no valor que é normal. Então, você vai estar pagando menos. Eu não vejo por que ser do outro lado. Vou esperar cair mais. Sim, mas pode subir. Então, é melhor você já entrar, ter na sua budget que você está pagando esse valor, que qualquer coisa a menos que aquilo, você está ganhando. Sim, eu acho que essa questão de esperar, se os juros continuar caindo, a tendência é que os imóveis voltem a subir. Certeza. E se os imóveis começarem a subir, tiverem uma subida aí de 5%, 6%, querendo ou não é 50%, 60%, às vezes até 100 mil, dependendo da região, no valor do imóvel. Então, eu sou mais a favor de você pegar uma taxa talvez um pouquinho mais alta, mesmo que ela caia mais 0,25 aí nos próximos meses, do que você pegar um imóvel mais alto, porque os juros você sempre vai poder renegociar, mas o valor da casa que você pagou não, né? Então quem comprou em 2021, pagou lá 1 milhão, 1 milhão e 200 e hoje a casa vale 900, você vai ter que pagar esse 1 milhão e 200, o valor da sua casa não vai diminuir. Então eu acho que pode ser o perfect storm, né? O tempo perfeito para você poder comprar a sua casa nos próximos meses, porque o Spring Market está chegando aí, ele já é esperado que seja um mercado um pouco mais aquecido do que foi nos últimos 2 meses. Nós não tivemos um mercado super aquecido na primavera, então a expectativa é que muita gente está esperando que os imóveis vão subir. Então, se você está pensando em comprar, eu falo que talvez seja a melhor época agora. Agora, quando você está mexendo com uma aplicação, eu como corretor, eu tenho os meus pontos, quero saber o seu. Tem alguma coisa que te irrita quando você pega uma aplicação e fala assim, nossa, por que a pessoa não falou isso? Por que a pessoa... Tem alguma coisa assim que pode atrasar... E aí eu vou dizer, a frase alguma coisa que pode atrasar o processo da pessoa?
Na verdade, o que me incomoda quando você faz uma aplicação é, como eu falei, eu faço a pré-qualificação anteriormente do pre-approval. Aí eu pergunto todas as informações de income, quanto de dívida, mensal. Ah, você deve alguma coisa? Não, tudo. Aí você vai, faz o pre-approval, faz um credit check, porque é obrigado a fazer o credit check, e tá lá, cheio de dívida. Não me falou. Eu tenho um cartão de 30 mil que eu não sabia. Esqueci que eu tinha um carro. Como assim, gente? Esqueceu que tinha um carro. Eu tinha uma parcelinha pequena de 1.100, que não é uma diferença, é irrisório, né? Mas exatamente. Não, isso faz muita diferença, isso né? faz, não para todo mundo, mas, por exemplo, se você tá levando em consideração que você quer dar um mínimo de entrada, qualquer dívida vai fazer a diferença. Porque quando você dá menos de 20%, além do banco te qualificar, você tem que ser aprovado pela insurance company. Uhum. Então, você não tem muita flexibilidade na porcentagem de qualificação. Então, qualquer coisinha pode fazer diferença. Então, se você fala pra mim, não tenho, aí eu vou ver, tem. Eu faço 100 mil no ano. Aí eu olho o PayStub, não, você não faz 80. Não, mas é que eu ganho bônus. Tá, mas eu perguntei pra você e eu não sabia. E o bônus a gente usa 2 anos e você acabou de começar no trabalho. Não, mas o meu contrato fala. Não fala que é garantido. Então, tem pequenas coisas que fazem a diferença. Né? Então, eu acho que... E aí entra numa próxima pergunta que eu tinha pra você. Eu escuto muito falar, eu já tô pré-qualificado, eu estou pré-aprovado. Existe uma diferença disso ou não? Porque às vezes a pessoa fala, Rodrigo, eu quero ver essa casa sexta-feira. Tá, você já conversou com o mortgage broker? Sim, eu já joguei na internet, no Google lá, e eles me qualificaram para 900 mil. Aí eu falo, não, vamos pôr o pezinho no freio primeiro, conversa com a minha amiga Mari aqui e bate um papo. Existe uma diferença do pre-qualification pro pre-approval, né? Com certeza. E você pode explicar um pouquinho disso para quem está nos assistindo? O pre-qualification, que todo mundo vai online, pega seu próprio número, te dá uma ideia sim, mas como o cliente não sabe exatamente como funciona, às vezes ele deixa de pôr uma informação que é essencial para saber o quanto você qualifica. O bendito pagamento do carro que ele esqueceu. Eu tenho 10 mil de cartão. Tem dívida? Não. Tipo, tem que colocar todos os detalhes. Então, às vezes, esse pre-qualification é só uma ideia. E outra, o pre-qualification não tá fazendo um credit check, não tá olhando seu crédito, não tá olhando como tudo que vai levar em consideração. Talvez você não saiba exatamente quais números usarem, especialmente quando você é self-employed. Porque quando você é autônomo, você tende a usar o número que você acha. Ano passado eu fiz 100 mil. Põe lá 100 mil. Aí não, declarou 20. Então, é importante sim fazer, porque o pre-approval a gente coloca todas as minhas informações, mas eu faço o pre-approval, eu quero ver a documentação. Então, eu quero ver seu pay stub, eu quero ver as suas taxas, porque eu preciso saber os números que eu estou usando. Para eu te dar um número e falar, você qualifica para 500 mil, eu preciso ter certeza que você qualifica. Eu não quero só fazer os números e falar, aí quando você me manda os documentos, não está batendo. Então, o pre-approval, ele é formal. Eu faço o credit check, que eu preciso da autorização do cliente, e eu olho a documentação do income dele, com credit check você vê as dívidas. A entrada, eles falam o quanto eles têm de entrada, pra gente saber o quanto vai qualificar, baseado se vai dar menos de 20% ou 20%. Então é importantíssimo a pessoa ter a pre-qualificação, o pre-approval, para poder começar a procurar uma casa. Agora, esse pre-approval é para sempre? Dura 1 ano? Dura 1 mês? Como é que funciona? Eu posso usar só numa casa? Eu já recebi várias vezes essa pergunta. Eu mandei uma oferta nessa casa, não deu certo. Eu tenho que fazer outra pre-approval ou não? Me fala um pouquinho disso para nós. Então, o pre-approval, ele tecnicamente 120 dias, ele tá válido. Eu sempre falo para os clientes, eu faço o pre-approval. Se você não compra nesses 120 dias, se nada mudou na sua situação financeira, ainda vai ser a mesma coisa. Porque, a não ser que nesses 6 meses, nesses 120 dias, comprei um carro, tô cheio de dívida. Sim, vai afetar. Mas se não, e você tá na mesma situação, eu não vou ficar fazendo outro credit check, porque o credit check vai expirar e eu vou precisar fazer outro. Para eu evitar de fazer outro, a gente fica com ele lá até você achar a casa e a gente poder fazer, para não ficar fazendo vários credit checks e expirar. Então você deu o pre-approval pro cliente, ele tem aí de 90 a 120 dias para poder colocar uma oferta e conseguir a oferta aceita na casa. Se os juros caiu, você está lá no pre-approval 3,95 e agora os juros caiu 0,25. Eu vou ter que fechar no 3,95 ou eu já vou pegar uma taxa melhor mesmo tendo pre-approval? O pre-approval é interessante falar sobre isso também, bem importante. Quando a gente faz o pre-approval, a gente tem esse locked da taxa, vamos supor 3,95.
Isso é para garantir que se a taxa subir, a sua vai manter a mesma. Agora, se descer, a gente consegue atualizar a taxa. Até o final do processo, a gente tem esse prazo. O Bank of Canada fez o anúncio que caiu mais 0,25. A minha é variável, a minha vai cair também? Vai, 0,25 da mesma forma. Então, sempre vai ser atualizado até o período de fechamento. Se seu closing vai ser em 3 meses, nesses 3 meses, se tiver alguma mudança para melhor, a gente consegue atualizar. Agora, se subir, você garante que aquela taxa sua está garantida e não vai subir. Isso é muito importante, que a Mari acabou de falar para você que está pensando em comprar sua casa, que você está sonhando, porque se você tiver essa pré-qualificação e você me pergunta assim, Rodrigo, mas será que eu devo esperar até o comecinho do ano? Será que não? Essa carta vai te dar esse pre-approval, vai te dar essa tranquilidade de que se o juro subir em janeiro, você está qualificado nos 3,95 e não vai ter que pegar o 4,25, por exemplo. Então, eu gosto muito dessa carta porque ela dá uma tranquilidade para o cliente que está comprando e ela dá também a seta para a oferta que nós estamos mandando, e nós falamos com os corretores, olha, eles já estão pré-qualificados. Isso dá um certo poder e deixa a oferta muito forte, que a gente diria, porque ele não está chutando nas nuvens, nas estrelas, e vou ver se dá certo. Não, já passou por uma qualificação. E eu já tive listings que nós recebemos ofertas e a pessoa não tinha ideia se ela ia ser qualificada ou não. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, eu quero saber, Mari, falando para mim agora, esquece mortgage broker, esquece conselhos. Eu vou te falar perguntas e você vai falar em uma palavra. Sim ou não, quero, gosto. Se eu te falar para você, fixo ou variável, qual que você escolhe para você? Variável. Variável. Será que eu pergunto para ela o porquê? Mas não, por enquanto são só as perguntas. Mito o que mata uma aprovação? Em uma palavra, o que mata uma aprovação para você conseguir uma morte? A Mercedes? Pode ser a Mercedes, o carro. O carro. Então, gente, olha a observação da Mari. Isso é para ela, hein? Não em todas as situações. Mas o que acelera uma aprovação? Ter toda a documentação em dia, ter um crédito... Vida organizada, né? Vida organizada, financeira. Um conselho que você pudesse dar, agora você pode elaborar um pouquinho, para uma pessoa que está pensando em comprar uma casa e está pensando se organizar financeiramente, qual seria, em 1 minuto, o que você daria aí para nós de ideia, um conselho para quem está pensando? Olha, eu acho importante conversar com um mortgage broker, ver a sua situação financeira, porque você quer saber aonde você está hoje. Então, porque se você tem sua vida organizada financeiramente, tem seu salário, tem já a entrada guardada, às vezes você não sabe, eu acho que não é suficiente. Não tem como você saber. Eu acho muito importante, você senta, faz esse pre-approval, conversa. Às vezes nem precisa fazer o pre-approval. Talvez eu queira comprar em 1 ano. Eu faço essa pré-qualificação para você ter uma ideia. Então, você às vezes tem, eu vou comprar daqui a 1 ano, não acho que é nada para agora. E a gente acaba sentando e vendo, não, é possível você comprar agora. Então é muito importante ter essa análise toda, financeiramente falando. E a gente não precisa ter esse formal pre-approval, não precisa fazer credit check. A gente pode ter uma conversa, ver tudo que você tem hoje e o que você está pensando. E como você falou, a gente não precisa começar com uma mansão, comprar uma casa de 1 milhão. A gente pode começar por um apartamento. Ele vai valorizar, em alguns anos você consegue mudar para uma casa melhor. Então, é o conselho que eu dou. E se você tivesse que conversar com uma pessoa agora, eu estou sentado aqui na sua frente, estou falando assim, olha, Mário, eu estou querendo comprar uma casa com a minha esposa, você diria, vai no banco conversar ou procura um mortgage agent, um mortgage broker que tem... Qual que é a diferença de eu ir no meu banco que já me conhece, tem o meu histórico e trabalhar com você, por exemplo? Bom, os bancos, eles só têm aquilo para oferecer o que o banco te dá. Então, você trabalhar com um banco, um lender. Se você vem trabalhar comigo, eu tenho acesso a muitos bancos e tipos diferentes de lenders diferentes, né? Porque o banco não tem por exemplo, esse tipo de programa para quem é autônomo, porque são lenders, bancos específicos que fariam isso. Então, eu tenho acesso a olhar a melhor taxa, quais os melhores programas, qual vai aceitar melhor. O seu crédito talvez não seja muito bom, então eu mando para um banco específico. Então, a gente tem muito mais opções quando a gente trabalha com mortgage broker do que trabalha com um banco, que o banco não tem o que comparar para você. É aquilo que eles oferecem e pronto. Eles têm o histórico, mas isso não vai mudar muito. Se você for
mesmo ele sendo todo o seu histórico, toda a documentação que você daria para mim, você teria que dar para o banco. Então, não tem um lado por que é melhor ir para o banco. O banco sempre vai ser aquela opção. Entendi. E vindo para o mortgage broker, você vai ter muito mais opções. Eu acho que o que é importante deixar claro é que trabalhando com mortgage broker, aí agora eu vou, né, puxar a sardinha para o seu lado, você vai acessar o credit score daquela pessoa uma vez e você vai ter acesso a milhares de lenders, de opções ali para você qualificar. E é quase como se fosse um quebra-cabeça que não existe uma peça perfeita para cada lugar. Você tem que encaixar o cliente com aquele perfil em um determinado lender, né? E o banco muitas vezes está limitado. Então, eu já tenho trabalhado com você há anos, meus clientes todos falam muito bem de você e eu vejo a diferença que faz, porque é algo muito customizado de você procurar o melhor lender. Você agora, né, vou dar uma palhinha aqui, você teve refinanciando a nossa casa e você procurou alguns lenders e falou, Rodrigo, esse aqui é o melhor para vocês, que vocês vão qualificar com uma taxa melhor. Então, realmente faz muita diferença. Bom, nós estamos terminando o nosso primeiro podcast aqui, mas a gente tem, sim, papo para mais de 2 horas, mas hoje foi para você que está pensando aí do outro lado, comprar sua casa, sonhar. É possível sim, não é mito, você ainda pode comprar sua casa. Se você escutar, nossa, o Canadá não tem mais como comprar, eu tenho que comprar na Flórida, qualquer lugar. Não, você pode comprar. Mari, nós estamos finalizando o nosso podcast aqui, mas eu gostaria que se fosse pensando, por exemplo, para mim, se você tivesse que me dar um conselho, né, nos seus últimos comentários aqui, o que você deixaria para uma pessoa que está pensando em comprar casa pela primeira vez? Qual seria a sua dica, os seus finais aí, para você deixar o seu contato também? Como você gostaria de terminar essa conversa agora aqui? Então, eu diria para você não desistir dos seus sonhos e que é possível comprar uma casa. Eu acho que é importante estar conectado com os profissionais que possam ajudar você a chegar lá. Então, trabalhando com um mortgage broker, trabalhando com corretor, juntos a gente consegue ajudar os clientes a realizarem o sonho da casa própria. E se alguém quiser entrar em contato com você, você tem e-mail, telefone, e aí? Você quer deixar aqui? Então, vocês podem entrar em contato pelo meu Instagram, que é @mariana_mortgages, e lá tem minha bio, tem a calculadora que vocês podem dar uma olhada como funciona, e os meus contatos também estão lá. Tá. O contatinho dela vai estar aqui para vocês, tá? Então, nós estamos finalizando o nosso podcast aqui. Tem sido o primeiro e vai ser o primeiro de muitos juntos aqui. E eu vou dizer para você, cada casa conta uma história e a próxima pode ser a sua. Até a próxima.